Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, possamos serenar nossos pensamentos, nossa mente, não é? Vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, também ditado por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 17, intitulada Por Cristo. Temos aqui palavras de Paulo em sua carta a Filémon, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores de Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo desta obra magnífica que nos traz tantos pormenores das vidas de Estevão e deste apóstolo, o apóstolo dos gentios. Amado Mestre, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui buscando página após página conhecimento, buscando o exemplo a seguir e tendo a claridade das palavras de Emmanuel, trazendo tantos pontos de vista que antes não conhecíamos.
Obrigada, Senhor, ajuda-nos nesta caminhada evolutiva, em que buscamos o aprendizado para seguirmos evoluindo passo a passo, estudo após estudo, e que possamos, é claro, colocar em prática tudo aquilo que aprendermos. Se conosco, amado Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade, não é, ao estudo, fazendo aquele pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então, na semana passada, nós vimos o diálogo entre Jesus e Saulo, na estrada de Damasco, quando Saulo viu Jesus, teve aquela visão magnífica, né, de Jesus, e trocaram palavras e recebeu as orientações de Jesus. Por fim, Jacó e Saulo entram em Damasco. Jonas e Demétrio, os outros dois que os acompanhavam, retornam para Jerusalém, para contar do que houve, né? Porque Saulo ficou cego. Então, somente Jacó e Saulo seguem para Damasco. E vão à casa de Sadoc, amigo de infância de Saulo, para pedir ajuda. E como Sadoc estava com hóspedes para a reunião que haveria no Sinédrio, ele estava com hóspedes importantes vindos de Chipre, ele pede a Jacó que diga a Saulo que ele não estava em casa. Porém, Saulo escutou a voz, não soube definir o que ele dizia, mas viu que Sadoc estava em casa. E então não restou outra alternativa a Jacó a não ser contar a verdade, que ele tinha dispensado, mas que tinha sugerido uma estalagem próxima dali, para onde então eles se dirigiram. Saulo, a princípio, ficou magoado, mas depois, ao lembrar da figura de Jesus, ele se policiou, né? Ele controlou os seus sentimentos. Trouxe para si uma questão que talvez ele, no lugar de Sadoc, não sabendo as coisas que ele, Saulo, agora estava sabendo, faria o mesmo. Talvez fizesse o mesmo. Então, já ali lidando, né, com seus sentimentos, já aperfeiçoando a forma de sentir tão imediata, né, após o seu encontro com Jesus, que ele já buscava, então, se modificar. Ele viu a necessidade de se modificar. E isso não passou despercebido de Jacó, seu companheiro de viagem, né? Quando se acomodaram na estalagem, Jacó falou da necessidade de voltar, e então ficou de voltar no dia seguinte para Jerusalém. E Saulo ficou lá, na hospedaria, tinha dinheiro, né? E o dono da estalagem o atendeu muito bem. E lá ele ficou 3 dias, cego, sem comer e beber. E quando um dia recebe a visita de Ananias. Foi quando nós terminamos o nosso estudo, né? Então, no último parágrafo da página 195, para quem tem esta edição do romance. Então, vamos lá, página 195. Vamos ler, então, a partir do último parágrafo. Ananias, meu mestre, disse o ex-rabino com entusiasmo, onde poderei obter o evangelho sagrado? O antigo discípulo sorriu com bondade e observou.
Antes de tudo, não me chames de mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho em Jerusalém poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. E revolvendo o interior de surrada patrona, retirava alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava: verbalmente, tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. E ele, já curado, não é, da cegueira, ele estava ávido para conhecer o Evangelho, todos esses documentos, né, acessíveis. O moço convertido recebeu as anotações assaz admirado, bastante admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentuava: se possível, pedir-vos-ia deixar-me esses preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para meu uso particular. O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. E como que já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalou as menores ações para o resto da vida, ponderava atento: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Enquanto o velho pregador do caminho observava-o interessado, o convertido de Damasco chamou o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreendeu-se ao verificar a cura insólita. Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso falou sem rebuços: Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E antes que o homem se recobrasse do espanto, cumulava-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe ia na alma, dirigiu-se novamente a Ananias, expondo-lhe seus planos. Até aqui, ocupava meu tempo no estudo e na exegese, né, na interpretação da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei neste mistério até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo, em Damasco. Ele estava pronto para começar, não ia perder tempo. Não, vou começar em Jerusalém, vou começar em Jope. Não, vamos começar agora, aqui mesmo em Damasco. E esse até o fim dos meus dias, isso nos faz lembrar que Gesiel, né, Estevão, ele sabia de antemão que isso aconteceria. E lá na página 145, se nós formos ver, 145, aqui no último parágrafo, quando Estevão olha para Saulo, né, já com a cabeça no colo da irmã Abigail, e sabendo que ele era o noivo de Abigail, ele falou: Cristo os abençoe. Não tem no teu noivo um inimigo, tem um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Ele disse: defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Quer dizer, ele já sabia que ele
defenderia Jesus da mesma forma como ele defendeu Moisés. E fazendo uma pausa, perguntava ao benfeitor que o ouvia em silêncio: conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoc? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nessa cidade. Pois bem, continuava o jovem tarcense atencioso, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes, publicamente, do apelo que o Cristo nos endereçou. Quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho. Para ser sincero, disse Ananias com sua experiência dos homens, acho que deve ser muito prudente nessa nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má-fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Mas se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável, exclamou o neófito, o recém-convertido, como a salientar, antes de tudo, a boa intenção que o animava. Sim, não digo que fujas do testemunho, explicou calmo o velho discípulo, mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens, mas por ti mesmo. Então, nós temos aqui o que ele ficou 3 dias nessa estalagem. Na véspera ele tinha ficado cego na estrada, quer dizer, tinha tido a visão, então que ele está aqui 4 dias, né, convertido, mas talvez, né, a gente possa dizer que ele ainda trazia o seu jeito, ele achava que todos iam escutá-lo como escutavam quando o rabino, né, como um senhor da lei, doutor da lei que ele era, e ele estava esperando a mesma aceitação, ele não estava ponderando, né? Ele não lembrou, por exemplo, como ele, doutor da lei, escutou Estevão falando de Jesus. Né? Então, ele deveria ter cautela, e Ananias está aqui trazendo Saulo a realidade, para ir com cautela, né, com calma, porque seria difícil para eles compreenderem assim, de uma forma tão inesperada, tão rápida, né, tão repentina, não é rápida, tão repentina. Né? Mas ele está... Ananias querendo proteger Paulo, né, Saulo. Vamos ver, então, como é que a coisa se desenrola. Por mim, nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar a Sadoc a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino. E o ensejo não poderia ser mais oportuno, porque sei que hospeda em sua casa, ainda agora, alguns levitas de renome, recém-chegados de Chipre, da cidade de Sítium. Que o mestre te abençoe os bons propósitos, disse o velho sorridente. Então, não tinha mais, né, como convencer Saulo de que ele deveria ter mais cautela, né, com o que ele pretendia. E se deu por vencido e desejou a ele as bênçãos do mestre. Saulo sentia-se feliz. A presença de Ananias confortava-o sobremodo. Como velhos e fiéis amigos, almoçaram juntos. Em seguida, e sempre satisfeito, o generoso enviado do Cristo retirou-se, deixando o ex-rabino todo entregue à meticulosa cópia dos textos. Lá ficou ele, copiando tudo aquilo que Ananias entregou a ele. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépido e bem disposto. Sentia-se revigorado para uma vida nova. As recordações amargas lhe desertaram da memória. A influência de Jesus enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras.
Tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara, procurou avistar-se com o amigo, levado pela sinceridade que lhe palpava os mínimos atos da vida. Não o encontrou, contudo, na residência particular. Um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Saulo foi até lá. Os trabalhos do dia estavam iniciados. Fora feita a leitura dos textos de Moisés. Um dos levitas de Sítium havia tomado a palavra para os respectivos comentários. A entrada do ex-rabino provocou curiosidade geral. Imagina, a chegada de Saulo. A maioria dos presentes tinha conhecimento de sua importância pessoal, bem como do seu verbo ardoroso e seguro. Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido, e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro. Cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que já agora mantinham entre si. Mas alguma coisa ali já havia se quebrado, não é? Naquela amizade de tantos e tantos anos. Em face das primeiras observações do novel evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explicou, evidenciando seu orgulho ofendido. De fato, sabia que estavas na cidade e cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Não tivemos nenhuma menção a isso aqui, pelo menos Emmanuel não nos contou, não é? Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento. E cheguei até a pedir-lhe segredo da minha visita. Com efeito, parece incrível que te rendesses, também tu, passivamente, aos sortilégios do caminho. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Mas Sadoc, replicou o jovem tarcense muito calmo, eu vi Jesus ressuscitado. Eu não estava dizendo alguém contou alguma coisa, eu li os pergaminhos, alguém veio falar, eu ouvi a prédica de alguém. Não, eu vi Jesus. O outro fez grande esforço para conter uma ruidosa gargalhada. Para ele era demais, né? Será possível, objetou com zombaria, que tua índole sentimental, tão contrária a manifestações de misticismo, tenha capitulado nesse terreno? Acreditarias mesmo em tais visões? Não poderias imaginar-te vítima de algum desfaçado adepto do carpinteiro? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés? E a nossa posição no partido dominante da raça? Os colegas do farisaísmo hão de arregalar os olhos quando souberem de tua clamorosa defecção, da tua deserção. Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, reprimindo-lhes as atividades perigosas, filo pela amizade que te consagrava. Quer dizer, Sadoc está aqui chamando, né? Deixa eu remover isso aqui. Sadoc está aqui chamando Saulo para a realidade, né? E não te doerá a traição dos votos anteriores? Considera como se dificultará nosso escopo, nosso alvo, nossa meta, né, quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante estes homens sem cultura e sem consciência. Saulo fitou o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações eram as premissas do acolhimento que o aguardava no cenáculo dos velhos companheiros de lutas e edificações religiosas. Não, disse ele, sentindo fundamente cada palavra. Não posso aceitar as tuas arguições. Repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes.
Enquanto o outro fazia largo gesto admirativo ao observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continuava convicto. Quanto ao mais, considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei, doravante, pela minha certeza em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, olvidando, esquecendo a verdade, não é verdade? Jesus, esquecendo Jesus. E assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Os amantes das realidades da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Que fazer? Até aqui, minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados veneráveis, mas hoje minhas asserções se baseiam não somente nos repositórios da tradição, senão também na prova testemunhal. Sadoc não conseguia ocultar a surpresa. Mas a tua posição, e os teus parentes, e o nome, e tudo que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Perguntou Sadoc, revocando-o ao passado. Agora estou com o Cristo e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Ao que me compreenderem, devo naturalmente a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. Também tu, com a mania do martírio? O interpelado guardou uma bela expressão de dignidade pessoal e concluiu: não posso perder-me em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar minha experiência diante de todos. Falar nisso aqui? Por que não? Seria mais razoável descansares da viagem, da enfermidade, meditando melhor no assunto, mesmo porque tenho esperança nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido. Então, aqui ainda querendo ter esperança, dar a ele tempo, né, para que ele esquecesse essa maluquice, que ele, depois de descansar, voltasse a si. Né? Mas sabes, porém, que não sou nenhuma criança e cumpre-me esclarecer a verdade em qualquer circunstância. E se te apuparem, né? E se te vaiarem? E se fores considerado traidor? A fidelidade a Deus deve ser maior que tudo isso aos nossos olhos. É possível, no entanto, que não te concedam a palavra, ponderou Sadoc após esbarrar com a força daquelas profundas convicções. Minha condição, né? Ele é o quê? Como doutor da lei, né? Minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Então seja, responderás pelas consequências, concluiu Sadoc, constrangido. Naquele momento, ambos compreenderam a imensidão da linha divisória que os extremava. Saulo percebeu que a amizade que Sadoc sempre lhe testemunhara baseava-se nos interesses puramente humanos. Abandonando a falsa carreira que lhe dava prestígio e brilho, via esfumar-se a cordialidade do outro. No entanto, de tal cogitação, logo lhe veio à mente que também ele assim procederia, provavelmente, se não tivesse Jesus no coração. Então, já é a segunda vez que Saulo sente essa capacidade, né, de rever seus sentimentos e de se imaginar no lugar do outro.
Sereno e desassombrado, quer dizer, sereno e tranquilo, evitou aproximar-se do local onde se acomodavam os visitantes ilustres, aqueles visitantes de Chipre, não é? Buscando aproximar-se do largo estrado em que se improvisara uma nova tribuna. Terminada a dissertação do levita de Citium, Saulo surgiu à vista de todos os presentes, que o saudaram com olhares ansiosos. Cumprimentou afável os diretores da reunião e pediu vênia para expor suas ideias. Sadoc não tivera coragem de criar um ambiente antipático para deixar que tudo corresse à feição das circunstâncias, e foi por isso que os sacerdotes, apertando a mão de Saulo com a simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. Com a palavra, o ex-rabino ergueu a fronte nobremente, como costumava fazer nos seus dias triunfais. Varões de Israel, homens de Israel. Começou em tom solene, em nome do Todo-Poderoso, em nome de Deus, venho anunciar-vos hoje pela primeira vez as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. Deixa eu mudar aqui. O Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Imaginem o que foi para os varões de Israel ouvirem aquela afirmação vinda de um doutor da lei como Saulo de Tarso. Uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Todos fixaram o orador atônitos. A assembleia estava estúpida, pasma, né? Saulo, contudo, prosseguia intrépido, corajoso, depois de uma pausa. Ele era assim, né? Esse era o jeito de Saulo ser. Não vos assombreis com o que vos digo. Conheceis minha consciência pela retidão de minha vida, pela minha fidelidade às leis divinas. Pois bem, é com esse patrimônio do passado que vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias que cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém, fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. E foi mesmo, né? Vamos lembrar que só não foi Tiago, porque estava lá ajoelhado no quarto estudando, né? As palavras, né? João e Pedro, e depois Estevão, ele mandou apedrejar. Provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão, sem tréguas, a todas as atividades que se prendessem ao Nazareno. Varejei lares sagrados, encarcerei mulheres e crianças, submeti alguns à pena de morte, ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para o seu progresso. Criei para todos os espíritos mais sinceros um regime de sombras e horrores. Desculpem, terrores. Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores. Mas, de viagem para esta cidade, autorizado pelo Sinédrio e pela corte provincial, para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes, eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta, em pleno meio-dia, na paisagem desolada e deserta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A essa evocação, a voz eloquente se enternecia e as lágrimas lhe corriam copiosas.
Imaginem Saulo sorrindo, aquele homem duro, né, incisivo nas suas palavras, nas suas ordens, nos seus comandos, ali se debruçando, se debulhando, desculpem, em lágrimas. Imagina como aquelas pessoas no Sinédrio estavam atônitos realmente diante daquilo, das palavras dele da atitude dele, né? Interrompera-se ao recordar a ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplavam-o assombrados. Então vamos lembrar aqui que Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Imagine o que foi para eles ouvirem isso, porque na realidade Saulo aqui diz que o Jesus, aquele de Nazaré, pobre, simples, filho de um carpinteiro, de uma mulher comum, que andava acompanhado por pescadores, que era um andarilho, que andava, né, descalço por todos os lados, que aquele era o Messias, o Salvador dos pecadores. Imagina o que foi para eles ouvirem, né? Foi isso que ele disse. E daí ele abre seu coração, fala de todas as perseguições que partiram dele e que colocou pessoas para executarem as suas ordens, essas ordens, e agora dizendo que tudo aquilo era um engano. E daí quem estava ali ouvindo só podia ficar realmente assombrado, não é? E continuando. Que é isso, diziam alguns. O doutor de Tarso graceja, afirmavam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando o maior efeito oratório. Estava começando a falar de um jeito para depois, mais adiante, aquilo ali ter um impacto, né, na sua fala, mas que aquilo ia se modificar. Não, amigos, exclamou com veemência, jamais gracejeis convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Aqui demonstrando uma humildade que, com certeza, nunca tinham visto nele, né? Um mísero servo. Não obstante, o ardor da pregação não deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais. Rompeu no recinto estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoc em voz baixa quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo, de fato, parecia extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco. Imediatamente estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse no caso perigosa defecção do rabino, e quem opinasse por enfermidade súbita que o houvesse dementado. Então era uma questão de ou ele estava sendo um homem agora perigoso, ou ele estava louco. Então havia quem pensasse das duas maneiras, de um jeito e outros de outro jeito. E prosseguiu Saulo. Não terminou, não. Varões de minha antiga fé, trovejou a voz do moço tarcense mais incisiva. É inútil tentar desempanar a verdade. Não sou traidor, nem estou doente. Estamos defrontando uma era nova, em face da qual todos os nossos caprichos religiosos são insignificantes. O perigo, né, do que ele está dizendo, porque em momento algum
ele lembrou que ele não admitiria outro. Ele, como doutor da lei, não admitiria alguém vir dizer aquilo contra as leis de Moisés. Uma chuva de impropérios, né, de censuras, cortou-lhe repentinamente a palavra. Covarde, blasfemo, cão do caminho, fora o traidor de Moisés. Os apodos, né, as zombarias, partiam de todos os lados. Os mais afeiçoados do ex-rabino, que se inclinavam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais, entraram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Então começou certamente aquele bate-boca. Não, ele não está bem, está mal, não, ele é um traidor. Deve ter sido o caos, né? Os grupos que se haviam atracado em luta, não, desculpa, eu pulei aqui. Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Os grupos que se haviam atracado em luta espalhavam forte celeuma, forte confusão na sinagoga, percebendo o orador que se encontravam na iminência de irreparáveis desastres. Foi quando um dos levitas mais idosos, não o sacerdote daqueles mais idosos, assomou ao grande estrado, levantando a voz em toda a energia que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. Então, eles atendiam muito aos idosos. Quanto mais idoso, mais sabedoria, mais importância. Não é? Então, aquele era um dos mais idosos e ele pediu que parassem, que estavam com aquela balbúrdia, com aquela azáfama, né? E começar aquela confusão toda, se acalmassem e que recitassem um dos salmos de Davi. O convite foi aceito por todos. Os mais exaltados repetiram a prece, tomados de vergonha. Saulo acompanhava a cena com profundo interesse. Terminada a oração, disse o sacerdote com ênfase irritante: lamentemos esse episódio, mas evitemos a confusão, que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é, para nós, um galho de espinhos. Com um passado respeitável, essa atitude de agora só nos merece condenação. Perjúria? Demência? Não o sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo íamos sem pestanejar. Mas com um antigo colega, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. Que Jerusalém julgue como seu embaixador. Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhamo-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. O ex-rabino suportou a increpação, a censura, com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. Intimamente, sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata ali mesmo, à vista de todos. Quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis, incontroláveis, que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Ele era Saulo, ele ainda não se tornou Paulo, né? Aquele é Saulo. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. E ele não estava acostumado a isso. Ele não esperava isso. Ele, na sua ingenuidade, vamos dizer assim, ele achou que todos iam ouvir e aceitar a verdade, né? Ele não colocou as coisas na balança.
Observou também que os levitas de Sítium pareciam entendê-lo, por um olhar de simpatia, ao mesmo tempo em que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Era o repúdio que chegava. Acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que para falar com êxito sobre Jesus bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Enganara-se. Seus cômpares, seus iguais, punham-no à margem, como inútil. Nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias, sem obstáculos, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Era isso que ele estava habituado. Ele sempre convencia, Ele sempre vencia através do convencimento, ele tinha esse poder, mas ali ele estava trazendo uma coisa que para eles era completamente impensável. Aquele abandono feria o fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários, atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficara deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se em um banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Então, aqui eram os conflitos, não é? Era o seu eu anterior conflitando o seu eu de então. Para conforto da alma aflita, da alma opressa, recordou as narrativas de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Então, nós vamos ver aqui de onde vem essa citação, não é? Estamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Acabrunhado, retirou-se do templo em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Vejo-me cercado de enormes dificuldades, dizia Saulo, um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Sim, explicava o ancião paciente. O Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, no seu cofre particular, para que o esforço seja profícuo, seja proveitoso. O neófito, recém-convertido, percebeu o alcance da comparação e perguntou: que desejais dizer com isso? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem
e a justiça no roteiro que perlustra, mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz, tudo que é de Deus necessita de grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. As ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma opressa, na alma sofrida, como bálsamo vitalizante. Quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos, para que com os trabalhos se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes? Naturalmente, encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Que lições! Quantas coisas para não só Saulo refletir, mas nós mesmos. Aquelas observações tão sadias e tão mansas penetraram o espírito do ex-rabino como bálsamo de consolação de horizontes mais vastos. Suas palavras carinhosas fizeram-no recordar alguém que o amava muito. De cérebro cansado pelos embates do dia, Saulo esforçava-se por fixar melhor as ideias. Agora se lembrava perfeitamente. Esse alguém era Gamaliel, seu mentor, lembram? Ele era o pupilo de Gamaliel. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar com o velho mestre. Compreendia a razão daquela lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas. Sabia-o em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordar ainda do antigo mestre que lhe fora quase um pai? Certamente Gamaliel recebê-lo-ia de braços abertos, regozijar-se-ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir. E foi isso mesmo. Gamaliel, quando esteve com ele pela última vez e disse ter se convertido, para espanto de Saulo, ele disse que ia se retirar, ficar só. A exemplo de todos os demais, de que Ananias citou, não é? Engolfado em recordações cariciosas, né? Mergulhado em recordações cariciosas, agradeceu a Ananias com um olhar significativo, acrescentando sensibilizado. Tendes razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente.
sem forças, talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. Ele compreendeu o conselho, não é? Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando longo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. Velário é aquele altar onde colocam-se as velas, né? Então, achei bonito isso, porque as velas, né, o velário, mas não com velas, mas com sombras espessas. São essas coisas na forma de Emmanuel se expressar que enternecem o coração, não é? O velho pregador conduziu, então, o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Damasco não tinha propriamente uma igreja. Entretanto, contava numerosos crentes hermanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço Tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separado de sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas. Anciães de mãos trêmulas, amparando-se aos cajados fortes, doentes misérrimos, que exibiam a marca de enfermidade dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa nova de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes necessitados. Isso nos lembra o passe, não é? Impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Saulo serviu-se do bolo simples enternecidamente. Para sua alma, o cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria nos comentários singelos daquela noite, pediu ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amavio singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus, que agora queria ser. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouviram companheiros orar ao céu com aquela sinceridade superior. Entre os mais afeiçoados, só encontrar elogios vãos
prontos a se transformarem em calúnias torpes, quando lhes não podia conceder favores materiais. Em toda parte, admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Ali, a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhes facilidades. Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim os congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos. E, por fim, ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento. E aqui nós vamos fazer a nossa pausa, deixando a continuidade para o próximo estudo. Vamos orar. Mestre amado, hoje nos debruçamos nos acontecimentos em que Saulo tentou levar aos seus irmãos no Sinédrio a tua verdade. E, como esperávamos, não houve a sua aceitação. E a conselho do nobre Ananias, ele reconheceu a necessidade de se recolher e realmente aprender para poder espalhar a boa nova com sucesso. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudo, por podermos nos aprofundar na história de teu apóstolo. Sê conosco, Senhor. Abençoa os nossos lares e que possamos, no próximo estudo, possamos ser novamente honrados com a tua nobre presença. Que assim possa ser, com a graça de Deus. E é isso, amigos queridos. Nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita, no próximo estudo, para dar continuidade à obra Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus envolva todos nós.